Meus irmãos, eu quero que você dê assim muita atenção à palavra de Deus. Olha, é uma coisa tão difícil, nenhum de nós não somos perfeitos, de jeito nenhum. Mas com todos os erros que a gente tem, as falhas que a gente procura o máximo viver dentro daquilo que a palavra de Deus nos revela, dentro daquilo que nós temos aprendido a palavra de Deus. Porque o Senhor, Jesus Cristo mesmo, ele contou aquela passagem, né? A pessoa que ouve o que eu digo e coloca em prática, eu vou comparar ele a um homem que foi fazer a casa e cavou profundamente os alicerces. Por que ele diz isso? Porque não existe um único ser humano que não vai ter a sua vida provada. Não existe uma única família que não vai ter provação dentro do seu lar, dentro da sua casa. Não existe. Não existe. Não existe. E para que a gente não seja igual aquele homem que ouve a palavra do Senhor e não coloca em prática e a casa desmorona-se diante das dificuldades, é que a gente se esforça para trazer até vocês a mensagem da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vai nos santificando. Vai nos santificando. O que é ir nos santificando? É purificando as nossas vidas das coisas que são contrárias à vontade de Deus, para que a gente então tenha o gozo perfeito, e só desfrutará do gozo perfeito aquele que faz e que é controlado e dominado pelo Espírito Santo. Aquele que uma perna dele está nas coisas do Senhor e a outra está no mundo, ele vive em conflito, ele não tem alegria, ele não tem prazer, ele não tem satisfação. Não tem. Ele não satisfaz a carne dele, porque ele conhece a palavra, ele sabe que, né? E ele também não faz a vontade de Deus, porque a carne dele puxa para outras coisas. Então, fica aquele conflito, aquela coisa horrível dentro de si, né? Uma coisa terrível, terrível. E a pessoa sofre por demais, né? A gente está falando isso porque a gente procura ao máximo trazer o conhecimento da palavra de Deus para os irmãos. Mas não apenas conhecer e colocá-la em prática em nome de Jesus. E eu quero falar com os irmãos de uma passagem muito importante. Todos nós, irmãos, indistintamente, temos situações difíceis na vida, todos nós, em todas as faixas etárias, É bem verdade que quando você pega uma certa idade, você não tem mais ilusão nenhuma na cabeça, não se ilude com mais absolutamente nada, você não aflige o teu coração buscando coisas, buscando isso, buscando aquilo outro lá, você está tranquilo, porque você tem um direcionamento e nada mais assim. Todas as coisas são necessárias, mas nenhuma delas é imprescindível. Imprescindível é termos a comunhão com o Senhor. Isso mas todos nós temos as nossas dificuldades na vida. Todos nós passamos por aflições, todos nós passamos por situações que a gente não gostaria de passar, que a gente não deseja passar. E muitas vezes a gente se encontra em certa situação que a gente começa a perguntar: o que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Quando o Senhor Deus tira o povo de Israel do Egito, e esse povo é conduzido pelo Senhor pelo deserto, na liderança de Moisés, Deus não permitiu que nenhum inimigo com a qual Israel se deparou, ou que viesse atacar Israel, prevalecesse. Nenhum. Quando aquele profeta diz assim: nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará, né? Porque Deus sabe todas as coisas, Deus sabe os inimigos que são nossos inimigos e que nós não temos a percepção, nós não conseguimos enxergar que os são. Mas o Senhor sabe, e esses inimigos às vezes
eles querem preparar alguma armadilha para nós na escuridão, né? Mas o Senhor diz que nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar. Não é que não vai ser preparada, vai ser preparada, mas ela não vai prosperar na tua vida. Então, quando o Senhor está trabalhando a vida desse povo, trazendo-os pelo deserto, teve 2 povos que Deus não permitiu que Israel atacasse ou que eles atacassem Israel. É o povo de Moabe e o povo de Amon. O povo de Moabe e o povo de Amon. Eu quero pedir a você que você abra a tua Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Está escrito assim, na parte B do versículo. Todos acharam, irmãos? Na parte B do versículo está escrito assim: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Vou ler novamente. E depois, se você quiser deixar a Bíblia aberta aí, depois nós vamos, dentro desse capítulo, vamos percorrer alguns versículos. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Bem, essa palavra quem disse foi Josafá. E Josafá, ele foi rei de Israel, ele começou a reinar no ano 870, antes de Cristo. E enquanto o povo então havia sido tirado do Egito e levado para a terra prometida, esses 2 povos que eu estava dizendo, Moabe e os Amons, não os atacaram e nem o Senhor permitiu que os atacasse, né? Foram apenas esses dois povos. Você sabe, irmão, que a gratidão, ela é a mãe de todos os sentimentos bons. E a ingratidão é madrasta de todos os sentimentos ruins. Às vezes, você pode fazer 1990 coisas para uma pessoa, e se você deixar de fazer uma única só, que vai contar, não são as 1990 que você fez, é aquela única que você deixou de fazer e que vai marcar mais a pessoa do que... Porque às vezes a pessoa fala que é tua obrigação fazer aquilo, a tua obrigação fazer isso, a tua obrigação a fazer aquilo outro. Você sabe que questionaram o Senhor Jesus Cristo numa certa ocasião. Eu creio que esse pensamento às vezes circula na nossa mente, quando você vê assim, nos semáforos, muitas pessoas pedindo, esmolando, todos os semáforos. Agora faz dias assim que nós não vemos mais, mas constantemente, muita gente no semáforo, muita gente. E se você tivesse condições, né, você poderia ajudar todas elas. Mas você ajuda uma aqui, ajuda outro ali, ajuda outro lá. E às vezes mesmo você tendo, falar, hoje eu tenho, eu não tenho. Eu tenho não para dar, hoje não. Tenho, mas não é para dar hoje. Não tenho para dar. Eu tenho, mas não tenho para dar nesse momento. Então, às vezes você fica, será que podia ajudar? Não quis ajudar? Sabe o que Jesus disse, irmão? Jesus disse que os pobres nós sempre vamos ter conosco, que nós poderemos ajudá-los quando nós quisermos. Quando nós quisermos. Fazer o bem quando você quiser fazer o bem. Então, às vezes, você faz muitas coisas para as pessoas. Muitas coisas. E o que vai ser levado em conta não é as coisas boas que você fez, né? Mas é talvez uma outra coisa, talvez que você tenha deixado de fazer, ou porque você não concordou com a atitude da pessoa, e às vezes o que é levado em conta é isso,
né? A ingratidão. Quando Deus, o Senhor poupou Amon e Moabe, né? Posteriormente vieram-se então, já na terra prometida, entrou-se a monarquia, né? Primeiro o rei Saul, depois Davi, assim sucessivamente, até chegar no ano 870, onde Josafá assumiu o trono. E quando Josafá, ele assume o trono, a Bíblia nos fala, no capítulo 20, versículo 32, que ele era um homem bom. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Presta atenção. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Não tem como você fazer o que é reto aos olhos do Senhor, muito embora a pessoa ela tenha consciência, a consciência é a lâmpada de Deus. Mas não tem como você fazer o que é reto diante do Senhor se você não souber qual é a vontade do Senhor. Se você não souber o que é que o Senhor fala, quais são as diretrizes, quais são as orientações que o Senhor tem para a nossa vida. Ô marido, as orientações que o Senhor tem para você, esposa, as orientações que o Senhor tem para você, filho, a orientação que o Senhor tem para você, pais, a orientação que o Senhor tem para vocês. E há uma negligência quando nós sabemos o que deve ser feito e nós não fazemos. E quando há uma negligência, há também uma consequência dessa negligência. Então, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos o que devemos fazer. Nós sabemos o que devemos fazer. Quando eu não faço aquilo que eu sei que deve ser feito, eu estou me ocultando. Eu estou entrando num pecado de omissão. Estou me omitindo. Consequentemente, amado irmão, eu estou construindo aquela área da minha vida em cima, não de um alicerce, mas em cima de areia. Coisas que são construídas em cima de areia, por isso que fala-se castelo de areia, porque não subsiste, não tem força, não tem firmeza, não suporta absolutamente nada. Nada. E nós não podemos nos negligenciarmos ou negligenciarmos a palavra de Deus e a vontade de Deus. Não podemos. A Bíblia fala que esse homem fez o que era reto diante do Senhor. E é interessante nós notarmos que o pai dele, que foi rei, que ele assumiu o lugar do pai, o pai dele não foi uma pessoa tão fiel ao Senhor quanto ele foi. O pai dele não foi uma pessoa que se dedicava a sua vida, dedicava o seu reino ao Senhor como ele dedicava. E por ele dedicar isso ao Senhor, eu quero dizer uma coisa para você, irmão. A gente não faz as coisas com fidelidade para obter isso, obter aquele outro. Mas quando nós agimos com fidelidade, nós recebemos aquilo que Deus promete, é uma consequência. Se o homem colhe aquilo que ele semeia, aquilo que ele planta, ele colhe tanto as coisas ruins que ele semeia, como ele colhe as coisas boas que ele semeia. Quem faz a semeadura somos nós. E esse moço, irmão, ele semeou uma boa vontade diante do Senhor, de procurar fazer a vontade do Senhor. Olha, que eu vou dizer para você, tudo que você faz escondido, Deus sabe. Tudo que você faz no seu trabalho, Deus sabe. Tudo que você faz na sua casa, Deus sabe.
Tudo que você faz na sua escola, Deus sabe. Tudo. Tudo. O seu pai pode não saber. A sua mãe pode não saber. Pode não saber. E você pode até, de madrugada, você fazer algum filminho durante o dia, e na madrugada você começar a mandar um para outro, para um para outro, para um para outro, para um para outro, mas Deus está vendo. Deus está vendo. Então, este homem aqui, ele procurou fazer, dentro do conhecimento que ele tinha, da revelação que Deus lhe dava, ele procurou agir com fidelidade. Não fidelidade apenas com Deus, mas fidelidade também, porque não tem como você ser fiel a Deus e não ser fiel com seus irmãos, com sua esposa, com seu marido, com seus pais. Não tem como. Não tem como. A infidelidade com Deus, ela é mostrada na vivência com os nossos próximos. E esse rapaz aqui, meus irmãos, esse chamado Josafá, de repente, o povo de Moabe e o povo de Amon, aquele mesmo que o Senhor não permitiu que Israel viesse a combatê-los e a derrotá-los, aquele mesmo. Agora, eles armam um grande exército, se unem e formam um único exército muito grande, muito grande, muito grande. E Josafá, ele era rei de Judá. Judá é quase nada diante daqueles exércitos, quase nada, quase nada. Qual é a atitude que eu tenho que tomar, o que eu devo fazer? Muitas vezes, irmãos, vem muitas coisas que insurgem contra a nossa vida e nós não temos o que fazer, porque nós não temos condições de fazer. Não temos condições. Por que eu vou ficar me afligindo por algo que eu não posso fazer? Por que eu vou ficar aí me autocensurando? Por que eu vou deixar a minha cabeça vagando com coisas que eu não posso fazer? Eu não posso fazer. Mas veja bem uma coisa, Josafá, ele procurou fazer tudo que agradava a Deus. E quando esses inimigos se levantam contra ele, contra o reinado dele, contra a casa dele, contra a família dele, e ele se vê totalmente insignificante diante do grande número de inimigos, o que ele faz? Ele arranca os cabelos, ele se desespera, ele tenta tomar um vidro de calmante para se acalmar ou para se matar. O que é que ele faz? O que é que ele faz? Capítulo 20 de 2 Crônicas. Depois disso, os moabitas e os amonitas, Amon e Moabe, com alguns dos meunitas entraram em guerra contra Josafá. Então informaram Josafá, um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do mar. Já estão vindo, estão em Azazon Tamar, isso é em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. Presta atenção, menino. Presta atenção, menina. Quando você for fazer qualquer coisa, consulte ao Senhor a respeito do que você vai fazer. Muito embora você não é burro.
Muito embora você não é falta de inteligência. Não tem falta de inteligência. Muito embora você sabe discernir as coisas. Você tenha consciência de analisar, de pensar. O que eu vou fazer? Será que eu vou estar agradando a Deus? O que eu vou fazer? Será que o Senhor vai ficar contente comigo? O que eu vou fazer? Será que eu vou manchar a minha vida com a atitude que eu estou tomando, estou distribuindo a minha imagem por aí? Alarmado, então, o que ele foi fazer? Ele foi consultar o Senhor. Pai e mãe, presta atenção, vou falar para você, pai e mãe. Pai e mãe, presta atenção. Seu filho faz coisas na escola, Chega de madrugada, as coisas que ele fez com filminho, com coisa, começa a distribuir um para o outro. Você e sua esposa, você e seu marido estão lá dormindo. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. E Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Então ele proclamou um jejum nacional. Todos se reuniram junto a ele para buscar ao Senhor, porque todos eles, não era somente Josafá que estava correndo perigo, ele era o líder, mas todos estavam correndo perigo, E ao juntar-se o povo, ele levantou a Deus uma voz de oração. E qual foi a oração que ele fez ao Senhor, irmão? Qual foi a oração? Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em suas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir. Então, quando eles constroem o santuário, Josafá está lembrando o que foi que eles expuseram diante do Senhor. E eles disseram assim: Senhor, se alguma desgraça nos atingir, o que é que eu vou fazer? Seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos na tua presença diante desse templo. Pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Então, irmão, o que é que eu devo fazer quando não sei o que fazer?
O que eu devo fazer quando as minhas forças aparecem absolutamente nada, 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 diante de tantos inimigos, diante de tantas circunstâncias, diante de tantos agravantes, diante de tanta situação, o que é que eu devo fazer? Porventura, Deus prometeu para você o que prometeu para esse povo também? Ou não? Prometeu. Ele prometeu para mim, prometeu para você, prometeu para nós, irmãos. Ele prometeu que se alguma coisa ruim viermos a enfrentar, alguma peste ou alguma guerra, seja o que for, nós oraremos a Ti e o Senhor nos salvará. A saída é essa, irmão. A saída é a oração. A saída é o clamor ao Senhor. A saída não é entre aqui, não é entre lá, não é para lá, não é para lá, não é para lá, não é para cá. No templo do Senhor, clamarei ao Senhor, falarei a Ele das promessas que Ele fez. Falarei a Ele. Ó. Ele continua na oração e ele faz uma exposição diante do Senhor agora. Ele fala assim: mas agora, aí estão os amonitas, os moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujo território não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito. Então, o território deles, que o Senhor não permitiu que Israel invadisse quando estava vindo do Egito, Moabe e Amon. E agora o que é que eles fazem? Olha, com que moeda que eles pagam? Eles pagam o bem com o mal. E Josafá expõe isso, ele fala: por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como eles estão nos retribuindo. Ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Aí ele fala: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Oi, eu não sei se você já enfrentou uma situação assim, irmão, de você perder totalmente a sua força, a sua energia diante de certa situação. Não sei se você já enfrentou isso, de você, sabe, esgotou toda a sua energia, esgotou tudo, é como se tudo tivesse sido arrancado de você, como se tudo tivesse, e você enxerga as situações contrárias, e você se vê como uma formiguinha diante de um camelo, diante de um elefante. Você se vê assim. É isso que ele se enxergou desse jeito. E era coisa contrária que está acontecendo? Não, era isso mesmo, foi assim que ele enxergou, porque era assim. Eles eram como nada diante de um exército tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Quero dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero repetir para você o que as palavras que ele concluiu nesta oração. E que essas palavras adentrem a nossa alma, adentrem o nosso ouvido, adentrem o nosso coração. O que foi que ele fez? Olha a expressão de confiança que ele passa, que ele transmite, que ele diz ao Senhor. Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer. Não sabemos o que fazer. A palavra de confiança que ele transmite no final. Mas os nossos olhos se voltam para ti. Amém?
Mas os nossos olhos, eu não sei o que fazer nessa situação. Volte os seus olhos para o Senhor, busque ao Senhor, peça ao Senhor, entregue a situação diante do Senhor, clame ao Senhor, suplique ao Senhor, e Ele te livrará, e você irá glorificá-lo. Amém? Então, em nome de Jesus, irmão, em nome de Jesus, o que eu estou falando hoje talvez não tenha para você nenhum significado, porque talvez você não tenha enfrentado uma situação assim, uma situação como essa. Mas muitos aqui já enfrentaram, e muitos irão enfrentar. Então, quando você enfrentar uma situação assim, e você vê que está tudo acabado, está tudo terminado, não tem como lutar, nós não temos força, olha, o nosso exército não é nada diante de nada, e a situação é muito difícil, a situação é quase impossível, a situação... Então, os nossos olhos estão voltados para o Senhor. Volte os seus olhos para o Senhor, volte os seus olhos para o Senhor. Amém? Volte os seus olhos para o Senhor. Mas os nossos olhos se voltam para ti. Glória a Deus. Fala para o teu irmão assim. Olhe para Ele. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor, porque Ele é Deus especialista em trazer vitória. Ele é o Deus especialista nos impossíveis da vida. Ele é o Deus especialista em mudar situações. Olhe para Ele, olhe para Ele. E se você quiser ver o resultado do que aconteceu, ao chegar na tua casa, você continua lendo no capítulo 20 de 2 Crônicas, do versículo 13 em diante, e você vai ver a vitória que deu, a vitória que aos olhos humanos era totalmente impossível, a vitória que Deus deu a Josafá e o seu povo. Amém? Glória a Deus.